Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula, eu, professora Carol, a nossa intérprete Viviana, para vocês numa aula de aves aqui no 7º ano. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre esses animais, por isso que eles estão aqui nos acompanhando. Antes de qualquer coisa, vamos nos lembrar daqueles recados importantes. Keep in mind não se esqueça. E ó a galera do Angry Bird aqui, ó, falando para você, se dedicar, não deixar a peteca cair, porque a gente está acabando o ano. Não se esqueça que você tem que assistir às aulas para poder entender tudo aquilo que a gente está conversando. E aí você pode fazer anotações no seu caderno em forma de resumos, em forma de tópicos, para fixar todo o conteúdo. Você também tem lá no Classroom, no link número 1, a atividade que valida a sua frequência. Mas você também tem atividades avaliativas para fazer, então não deixe de realizar as duas. Você que não tem acesso ao Class, não se esqueça que você precisa levar na escola e buscar nos dias certos. Não perca as datas porque o ano está se encerrando, galera. Então vamos nos dedicar para que tudo corra bem. Vamos conhecer os nossos objetivos. Nós temos aqui ó, o Pato Donald dizendo para você primeiramente sorrir, que vamos aprender muitas coisas legais. Hoje a gente vai falar sobre as características fisiológicas das aves, então como que é o funcionamento do corpo delas, e para que você não se esqueça depois das informações, esteja com o caderno em mãos para anotar todas as informações importantes. Então vamos começar falando sobre a capacidade de voo que essas aves têm, que a gente falou na aula passada. O facilitar do batimento das aves, das asas delas, faz com que elas voem. E aí algumas aves, com essa capacidade de voar, conseguem chegar a lugares que outros animais não conseguiam chegar antes. Então elas têm oportunidades que outros animais não tinham. E isso é uma coisa muito boa. Nós temos aqui um beija-flor, que a gente falou na aula passada que ele auxilia na polinização das plantas. E aí ele consegue chegar em flores que estão mais altas, que outros insetos não conseguiriam atingir. Então, olha que legal a função desse animal na natureza. Esses animais, eles têm os membros anteriores, que são as asas, recobertos por penas. E isso facilita o voo para eles. E aí, eles têm a quilha ou a carena, que é aquela estrutura que vai prender os músculos do peito até as asas e vai facilitar o batimento das asas para que eles possam voar. Então é outra característica que facilita para eles essa evolução. Eles também têm ossos pneumáticos. O que é isso? São ossos ocos. Quando você come um frango, por exemplo, você pode ter percebido que o osso deles ele é mais oco do que um osso de um mamífero. Então, essa característica facilita porque eles ficam mais leves, então eles conseguem levantar voo com mais facilidade. Eles também têm sacos aéreos, que são expansões, ó, você consegue ver aqui na imagem, que são expansões no pulmão que maximizam a capacidade respiratória deles. Então, eles conseguem prender mais ar dentro do pulmão. E aí influencia na massa e na densidade do corpo deles. Então, eles prendem mais ar no pulmão, ficam mais leves por conta do peso deles, dos ossos. Com o batimento das asas, eles conseguem levantar voo e ir ao infinito e além. Então, aqui a gente tem a imagem, ó, tanto dos ossos pneumáticos quanto dos sacos aéreos em volta dos pulmões deles. A respiração das aves é única e exclusivamente por pulmões, que estão ligados a projeções que são chamadas de sacos aéreos. Então, a gente tem aqui ó, o pulmão e o saco aéreo, que são vários, na verdade, que estão em volta do pulmão deles, que vai ajudar eles a prender mais ar, já que eles precisam fazer bastante força e tem que ficar mais leve para poder voar. Outra característica desse grupo é que eles têm o corpo recoberto por penas. Essa característica auxilia eles a voarem, que a gente já falou, também ajuda eles a manter a temperatura corporal, pois tem uma camada de ar sob elas que exerce uma função de isolante térmico. A gente fala às vezes que o passarinho fica meio eriçado no frio. Você já viu um passarinho meio gordinho assim? Quando tá frio, eles conseguem prender uma quantidade de ar entre as penas e o corpo. E aí cria como se fosse um isolante, como se fosse uma cobertinha. E aí eles acabam ficando mais quentinhos.
Alguns animais também usam as penas para chamar a atenção dos parceiros. E aí eles usam isso como forma de atração sexual, para poder realizar a reprodução deles. Então olha que legal. E aqui a gente tem a imagem de vários tipos de penas, coloridas, fininhas, maiores, menores, que esses pássaros apresentam. Quando a gente fala de característica do grupo, a gente não pode esquecer que ave é um animal que tem bico e elas não têm dentes. Então, por isso, elas têm que ter um bico relacionado com o tipo de alimentação. Nós temos aqui, nessa imagem, vários tipos de animais com vários tipos de bicos diferentes. A gente não vai se ater a todas essas informações, mas eu trouxe para você conhecer o formato dos bicos dos animais. A gente consegue ver nas aves que estão na nossa sala de aula que elas têm bicos diferentes, porque elas habitam ecossistemas distintos e elas se alimentam de animais ou até mesmo de frutas ou de sementes que são diferentes. Então a gralha azul, ela vai se alimentar de uma coisa que é diferente da saracura. Por isso que o bico dela é mais curto, é maior, diferente do tucano, que vai se alimentar de insetos ou até mesmo de frutas. E aí ele vai ter um bico maior, com uma ponta mais fininha, ele consegue, por exemplo, perfurar a fruta e rasgar ela, ou então quebrar a semente. Então, eles têm bicos diferentes porque eles se alimentam de coisas diferentes. E dependendo da espécie, quando a gente fala de evolução, a gente pode analisar que tem diferenças de bicos dentro da mesma espécie, dependendo do lugar onde o animal se encontra. Quando a gente fala de evolução, o Darwin falou dos tendilhões, que eram animais da mesma espécie, que viviam em ilhas distintas, então a comida era diferente para eles. E aí o bico não era igual, mas eram animais da mesma espécie. Então olha que legal essa adaptação desses animais. Eles têm esses bicos característicos. Continuando, a gente vai falar agora da siringe. A siringe é um órgão fonador. Para que serve? Ele ajuda o animal a cantar, a realizar o canto. E isso pode auxiliar ele na comunicação, na atração sexual, na advertência e na demarcação de território. Então, os pássaros, as aves, vão ter essa siringe que vai habilitar eles a ter o canto. Nem todas as aves vão poder ter cantos que vão ser escutados por todos e reconhecidos, mas é uma capacidade das aves ter a siringe. E agora vamos ao nosso primeiro quiz. As aves apresentam algumas características peculiares, como a presença de penas, que funcionam como isolante térmico, além de auxiliarem o voo. Marque a única alternativa que não representa uma adaptação ao voo. Letra A, sacos aéreos. Letra B, ossos pneumáticos. Letra C, asas. E letra D, siringe. Marque no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. E qual delas é daquelas características não está relacionada ao voo das aves? Exatamente isso, gente. A siringe não é um órgão relacionado ao voo, e sim relacionado ao canto das aves. Então, continuando, agora a gente vai falar de outra característica. As espécies aquáticas, e também algumas que não são aquáticas, apresentam glândulas uropigianas. Essas glândulas secretam uma substância oleosa que ajuda na impermeabilização das penas. Então, lá no final do corpo do animal,
a gente tem a glândula uropigiana. Quando a gente fala de frango ou então de galinha, a gente fala de uma estrutura que a gente compra no mercado e que é essa glândula uropigiana. E as pessoas comem isso e se alimentam e acham gostoso, porque é uma carne que tem bastante óleo. A ave usa isso para poder lubrificar a pena e manter a pena sempre impermeável, porque elas podem estar no ambiente onde chove e aí a água não vai deixar elas inteiras molhadas, porque elas batem o bico lá na glândula e passam o óleo em todas as penas. Então, se você vê algum dia uma ave passando o bico pelo corpo, provavelmente ela está impermeabilizando as penas delas com esse óleo da glândula uropigiana. A circulação das aves está relacionada à circulação do sangue. Assim como os crocodilianos, as aves têm o coração com 4 câmaras, então eles têm 2 ventrículos e 2 átrios, por onde o sangue arterial e venoso vai passar e não vai misturar, por exemplo, o sangue que circulou pelo corpo, que volta carregado de dióxido de carbono, e o sangue que veio do pulmão, que vem carregado de oxigênio. É uma circulação dupla e completa. Então, ele passa por todo o corpo do animal e por dentro do pulmão, por esse coração com 4 câmaras. Quando a gente fala desses animais, a digestão e a excreção deles estão bem relacionadas. Eles têm os órgãos que fazem parte do sistema digestivo e eu circulei eles de vermelho para você poder ver aqui, ó. Esôfago, o papo, onde ela armazena boa parte da comida, e aí depois essa comida vai lá para o fígado, na verdade lá para a moela, que aí ela moe, já que ela não tem dentes, ela tem um órgão específico para triturar as coisas. O fígado vai ajudar a poder sintetizar tudo isso e aí vai para o intestino. Quando a gente fala de excreção, eles vão ter rins que vão poder absorver todas as excretas do animal e aí eles vão eliminar pelo mesmo lugar que eles eliminam as coisas que não são aproveitadas no sistema digestório, que é a cloaca. Então ela tem 2 funções no sistema digestório e no sistema excretor, ok? Quando a gente fala de sistema excretor, esses animais eles não têm uma bexiga urinária. Então, tudo aquilo que eles produziu, eles já eliminam, não fica armazenado. A principal substância que eles vão excretar é o ácido úrico. Nós, seres humanos, se tivermos uma quantidade de ácido úrico grande dentro do corpo, desenvolvemos algumas doenças, mas as aves não, é o que eles mais eliminam. E a glândula de sal é um tipo de glândula que ajuda na excreção da quantidade de sal do corpo do animal. Geralmente são aves marinhas, e aí elas ficam no mar, onde a água é salgada, então o corpo absorve muito isso e eles eliminam aqui pela pontinha do bico, porque essa glândula fica lá na cabeça. Então olha que legal, eles têm uma capacidade diferente que a gente não tinha visto ainda. Outro quiz para vocês, galera. As aves são animais que não possuem dentes e, portanto, não conseguem triturar o alimento antes de engoli-lo. A digestão mecânica desses animais ocorre em uma porção do sistema digestório que é chamado de, na letra A, papo, letra B, moela, letra C, faringe e letra D, estômago. Pensa aí, a gente já volta.
Estamos de volta e a gente falou lá no sistema digestório que esses animais, as aves, eles não têm dentes. Então, eles engolem o alimento pelo bico, às vezes eles acabam diminuindo o tamanho, quando a gente fala de frutas, até mesmo de insetos, mas a trituração mecânica vai ocorrer lá dentro da moela, que é a letra B, que é aquele órgão musculoso que vai poder apertar todo o alimento que ele comeu e triturar, para daí fazer a digestão química lá no intestino, ok? Então, continuando, a gente vai falar agora de reprodução. Olha que legal. Esses animais, eles têm sexos separados, muitos deles têm hábitos monogâmicos, que eles encontram um parceiro e passam a vida inteira com esse parceiro. Que bonitinho, não é mesmo? Nós temos aqui a ararinha azul, que é um animal que tem esse hábito, e nós também temos os cisnes, que são animais geralmente que fazem coraçõezinhos ali, a galera tira foto e acha mal bonitinho. Esses animais, eles são ovíparos, então todos eles vão botar ovos, e vão se reproduzir através desses ovos. E a fecundação deles é interna. Dependendo do hábito do animal, se ele for um animal aquático, eles precisam realizar essa cópula deles dentro da água, porque daí eles conseguem trocar os materiais genéticos através dos gametas e aí realmente ocorre a fecundação. Se eles forem realizar essa fecundação fora da água, às vezes não dá certo. E aí o ovo não vai ter o embrião para se desenvolver. Além disso, eles têm ovos com uma casca bem mais rígida do que os ovos dos répteis. É uma grande adaptação que eles herdaram lá daquele grupo dos répteis e ainda maximizaram, evoluíram essa capacidade. Essa casca vai servir para proteger o embrião contra também a dessecação, que é perder água, e impactos mecânicos. Esses animais, as aves, eles são exímios na capacidade de criar ninhos. Eles criam ninhos variados, com penas, com pedaços de madeira. Tem alguns que juntam lixo por aí, tipo tampinha, plástico e tal, e vão colocando para fazer o ninho deles e colocar os ovinhos. E eles têm uma característica bem legal, que a gente também vai ver em mamíferos, que é o cuidado parental. Eles botam os ovinhos, a fêmea fica lá em cima, chocando, cuidando. Quando nasce o filhote, ela cuida do filhote, ela busca o alimento, dá o alimento para ele, espera ele crescer, ensina ele a voar e aí ele vai viver a vida dele. Então é um cuidado maior que o animal tem com o filhote, já para ter um desenvolvimento maior da espécie. Eles se preocupam com os filhotes. Então olha que bacana essa característica que eles têm e que a gente também tem, não é mesmo? Os ovos desses animais, eles são, assim como os ovos dos répteis, ovos amnióticos, porque tem uma reserva de nutrientes lá dentro. E aí o animal ele vai usando essa reserva para se desenvolver e aí quando ele está pronto a reserva acabou. Então a gente tem aqui ó, um passarinho dentro do ovo, parece um ganso, alguma coisa assim. E aqui a gente tem um outro, ó, que parece um papagaio, que está saindo do ovo. Eles conseguem quebrar a casca com o bico e eles saem. Algumas vezes a gente precisa ajudar, dependendo da espécie. Se você cria na sua casa, você já pode ter feito isso. Se você já fez, me conta depois. Quando a gente fala de sistema nervoso, a visão desses animais e a audição são muito bem desenvolvidas. A gente tem aqui uma águia que está mostrando para vocês sobre a visão. A gente falou disso em alguns exercícios, que esses animais eles usam muito essa característica para caça, para poder se alimentar. E eles também têm pálpebras, então o olho deles fecha e abre, e isso lubrifica a córnea para que eles consigam perceber melhor as coisas. E eles também têm aquela membrana nictitante, que como eles vão voar, eles precisam ter uma proteçãozinha no olho para não ficar embaçando, às vezes bater um inseto, alguma coisa assim, né? Então eles usam essa membrana como proteção. Quando a gente fala desse grupo também, eles são endotérmicos. Então, diferente dos outros grupos que a gente já falou, as aves conseguem manter a temperatura corporal. Elas têm as penas que facilitam isso. Então, elas ajudam a manter a temperatura do corpo do animal e eles não vão precisar ficar no sol, por exemplo, para se esquentar, igual os répteis. Então, anota aí, aves são endotérmicas. Mais um quiz para vocês. Quando falamos em reprodução das aves, é importante salientar que todas as espécies possuem fecundação de uma forma
e o ovo formado no processo é eliminado pela alguma coisa. Marque a alternativa que completa, respectivamente, os espaços acima. Então, quais serão as palavras que a gente tem aqui que vai completar os espaços da frase? Na letra A, a gente tem interna e ânus. Na letra B, interna e cloaca. Na letra C, externa e ânus. E na letra D, externa e cloaca. Pensa aí e aí daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galerinha! E essa questão é o último quiz da aula de hoje. A resposta certa que preenche aqui é a letra B. Por quê? Quando a gente fala de reprodução das aves, é muito importante salientar que todas as espécies têm uma fecundação interna, então dentro do corpo. E o ovo é formado e depois é eliminado através da cloaca, que também está envolvida no processo de digestão e no processo de excreção do animal. Então, ele tem 3 funções no corpo das aves. E agora vamos nos relembrar de todos os pontos importantes. As aves são animais endotérmicos, que mantêm a temperatura corporal. Elas se reproduzem com ovos de casca dura. Isso ajuda a proteger o embrião que está lá dentro. Elas possuem penas, ossos pneumáticos e sacos aéreos que auxiliam na capacidade do voo. Além disso, nem todas as aves podem voar, devido ao seu tamanho e à ausência de carena, que é aquele osso que vai grudar os músculos peitorais às asas. Elas têm bicos sem dentes e, dependendo da alimentação delas, elas vão ter bicos diferentes, de tamanhos e formatos distintos. A moela é o órgão que elas têm que vai ajudar a fazer a digestão mecânica dos alimentos. E está lá dentro do sistema digestivo. E o canto de algumas aves está relacionado à siringe, que é aquele órgão relacionado a essa característica. Elas apresentam uma glândula uropigiana com óleo que lubrifica e impermeabiliza as penas. Essa glândula a gente conhece como sambiquira, que a gente compra das galinhas e dos frangos no mercado. Então, é uma característica de aves e todas essas características depois você pode fazer um resuminho no seu caderno para não se esquecer. Chegamos no momento daqueles trabalhos lindos da Semana do Conhecimento que vocês mandaram pra gente. Nós temos aqui o trabalho da Júlia e aí no Colégio Santo Antônio Inácio de Loyola nós recebemos o trabalho do Douglas, da Isabelle, do Maicon e do Adrian. Muito legais os trabalhos de vocês estão de parabéns, maravilhosos e continuem assim, se dedicando em tudo que vocês forem fazer. Estou muito feliz com todos esses trabalhos. E aí chegamos aqui com a Narceja do Up Altas Aventuras, dizendo para vocês se cuidarem, manterem a rotina de vocês saudável, se alimentando bem, se hidratando, fazendo atividade física, ajudando nas tarefas de casa, não deixando para depois as coisas da escola, se cuidando de verdade. Se for sair, coloca máscara, usa álcool em gel, não fiquem saindo por bobeira. Então, take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por estarem aqui em mais uma aula e a gente vai se encontrar de novo na próxima aula de ciências. Até mais!